A Guerra do Vietnã. Uma brutal sinfonia de caos e coragem, travada no meio da densa selva vietnamita. Esta não foi uma guerra de exércitos tradicionais em confronto, mas uma luta sombria contra um inimigo invisível. Imagine sair de um helicóptero para uma parede de ar úmido, o cheiro de decomposição forte em suas narinas, o calor opressivo agarrado a você como uma mortalha. A selva, uma entidade viva, pulsa ao seu redor, suas profundezas ocultando perigos incalculáveis. Esta era a realidade para os soldados americanos no Vietnã. Uma guerra onde a própria selva era uma arma. O preço psicológico foi imenso. O medo constante, a incerteza, a ameaça onipresente da morte. Essas feridas invisíveis muitas vezes se mostraram mais profundas e duradouras do que qualquer ferimento físico. A selva era um personagem em si, um inimigo formidável que testava diariamente a resiliência dos soldados. Árvores imponentes bloqueavam o sol, lançando um crepúsculo misterioso sobre a vegetação rasteira emaranhada. O ar estava pesado com umidade, tornando cada respiração uma luta. O chão, um lamaçal traiçoeiro de lama e vegetação em decomposição, ameaçava engolir homens inteiros. O calor opressivo era implacável, drenando a força e a determinação dos soldados. Insetos visíveis e microscópicos enxameavam os soldados, suas picadas adicionando a miséria. Doenças, assassinas silenciosas, espreitavam na água turva e no ar úmido, atacando os corpos enfraquecidos dos homens. O movimento era lento e árduo, cada passo uma aposta contra perigos invisíveis. A selva era um labirinto sem saída, um paraíso hostil que não oferecia consolo. O Vietcong, mestres da guerra de guerrilha, transformou a selva em uma armadilha mortal. Estacas pungi, varas de bambu afiadas besuntadas com fezes ou veneno, eram uma ameaça constante. Estas eram frequentemente escondidas sob uma fina camada de folhas ou camufladas com lama, esperando para empalar soldados desavisados. A dor infligida por uma estaca pungi era excruciante, mas o perigo real estava na infecção que frequentemente se seguia. O conhecimento do Vietcong sobre o terreno lhes dava uma vantagem significativa. Eles se moviam como fantasmas pela selva, aparecendo e desaparecendo à vontade. A ameaça constante de inimigos invisíveis criou uma sensação generalizada de paranoia entre os soldados americanos. Cada farfalhar de folhas, cada galho quebrado, podia sinalizar um ataque iminente. O Vietcong entendia o poder da guerra psicológica. Eles usaram o silêncio da selva a seu favor, criando uma atmosfera de tensão e inquietação constantes. A ausência de som era mais aterrorizante do que qualquer ruído, um lembrete arrepiante do inimigo invisível à espreita nas sombras. Sussurros percorriam a densa folhagem, perturbando os nervos dos soldados. O Vietcong frequentemente deixava para trás panfletos de propaganda, projetados para desmoralizar as tropas americanas. O impacto psicológico dessas táticas foi profundo, corroendo o moral dos soldados e sua vontade de lutar. A selva tornou-se um terreno fértil para o medo, um lugar onde o inimigo invisível tinha a vantagem. Napalm, uma gasolina gelatinosa que aderia à pele e queimava a temperaturas incrivelmente altas, era uma arma de terror. Lançado de aeronaves, caía sobre aldeias e áreas de selva, criando infernos que incineravam tudo em seu caminho. Os gritos das vítimas, combatentes e civis, eram uma trilha sonora horrível para a guerra. A visão de corpos em chamas, sua carne derretendo de seus ossos, era uma imagem que assombrava os soldados que a testemunharam. O cheiro de carne queimada permanecia no ar, uma lembrança nauseante da brutalidade da guerra.
O uso de napalm não foi apenas fisicamente devastador, mas também psicologicamente marcante. O poder destrutivo desta arma deixou uma marca indelével nas mentes das vítimas e dos perpetradores. As cicatrizes do napalm, visíveis e invisíveis, eram profundas. O agente laranja, um herbicida usado para desfolhar a selva e destruir plantações inimigas, deixou um legado de sofrimento que continua até hoje. Este produto químico, mais tarde descoberto conter dioxinas altamente tóxicas, causou uma série de problemas de saúde debilitantes, incluindo câncer, defeitos congênitos e outras doenças graves. Os efeitos do agente laranja não se limitaram ao povo vietnamita. Soldados americanos que foram expostos ao produto químico também sofreram suas consequências devastadoras. Muitos desenvolveram graves problemas de saúde anos após o retorno para casa, suas vidas para sempre alteradas pelo veneno invisível. O uso do agente laranja foi um capítulo trágico na Guerra do Vietnã. Demonstrou as consequências devastadoras da guerra química e o impacto a longo prazo da contaminação ambiental. O espectro laranja do agente laranja continua a assombrar a vida de incontáveis indivíduos, uma lembrança sombria do legado duradouro da guerra. O trauma psicológico da Guerra do Vietnã foi uma batalha silenciosa travada muito depois que as armas silenciaram. O medo constante, a perda de camaradas, os horrores testemunhados, essas experiências deixaram profundas cicatrizes emocionais nas mentes dos veteranos que retornavam. O transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, uma condição caracterizada por flashbacks, pesadelos e ansiedade severa, tornou-se uma aflição comum entre os veteranos do Vietnã. Muitos lutaram para se reajustar à vida civil, assombrados pelas memórias da guerra. As feridas invisíveis do TPT muitas vezes se mostraram mais debilitantes do que qualquer ferimento físico. O estigma em torno dos problemas de saúde mental tornou difícil para muitos veteranos buscar ajuda. Eles sofreram em silêncio, sua dor escondida atrás de uma máscara de normalidade. A falta de apoio e compreensão adequados da sociedade agravou ainda mais seu sofrimento. Os fantasmas da guerra continuaram a assombrar os veteranos do Vietnã muito tempo depois de retornarem para casa. Flashbacks, pesadelos e pensamentos intrusivos eram uma lembrança constante dos horrores que eles haviam testemunhado. O passado se recusava a ficar enterrado, invadindo o presente com força implacável. Hipervigilância, um estado de alerta e ansiedade constantes, tornou-se um modo de vida para muitos veteranos. Eles lutavam para relaxar, sempre em guarda, esperando a próxima ameaça. Dormência emocional, um distanciamento de sentimentos e relacionamentos, era outro sintoma comum de TPT. Os veteranos frequentemente achavam difícil se conectar com seus entes queridos, suas emoções entorpecidas pelo trauma que haviam experimentado. Os efeitos persistentes do TEPT tiveram um preço alto na vida dos veteranos do Vietnã. Muitos lutaram contra o abuso de substâncias, depressão e outros problemas de saúde mental. A Guerra do Vietnã foi um conflito complexo e controverso que deixou uma marca indelével no mundo. Foi uma guerra travada nas selvas e arrozais de uma terra distante, mas seu impacto ressoou muito além de suas fronteiras geográficas. A guerra foi um testemunho da coragem e resiliência dos soldados americanos que lutaram nela. Eles enfrentaram dificuldades inimagináveis, suportaram horrores inimagináveis e, ainda assim, continuaram a lutar. Seus sacrifícios nunca devem ser esquecidos. A guerra também foi uma tragédia, uma história de perdas e sofrimento. O custo humano do conflito foi imenso,
tanto para o povo vietnamita quanto para os soldados americanos que serviram lá. O legado da guerra é uma lembrança das consequências devastadoras dos conflitos.